Bem, que tenham todos um bom dia de onde vocês estiverem, o que estiverem fazendo, que esse dia seja abençoado. O tema de hoje é algo que eu venho acompanhando há um tempo, que é a questão do sono, que na semana passada eu coloquei aqui usando o livro do Matheus Macedo, Os Pilares da Saúde, um dos 4 pilares da saúde. E aí vem a questão do sono. É uma coisa assim que para mim fica um tanto difícil de entender. Não que o sono não seja algo necessário, claro. Sempre eu estou falando aqui da necessidade de intervalos. Eu tenho uma imagem que eu uso sempre, que é a imagem do fermento do bolo. Então você bate o bolo e põe para descansar. Quando descansa, é que o fermento age e o bolo cresce. Assim também é nosso corpo. As funções físicas e psíquicas, elas têm uma possibilidade de funcionar de forma mais plena quando permitimos descanso ao corpo. É muito comum, quando nós descansamos, acessarmos a coisas que precisamos resolver, acessarmos lembranças, acessarmos ideias criativas para nossas realizações. Mas eu gostaria também de pontuar uma coisa muito interessante. Muito se fala, os terapeutas, médicos, especialistas, muito falam sobre a necessidade do sono e também como um agravante para o sono, as telas. Mas essa mesma pessoa que fala sobre a tela, ela pede para dar um like, para seguir, para acompanhar. Então essa é uma coisa também meio estranha. A outra coisa, na semana passada, aqui no espaço de yoga, veio um casal para conhecer a prática de yoga. E esse casal trabalha como enfermeiros. E ele estava muito ansioso, ele estava muito cansado. E ela relatou o seguinte: nós fazemos plantões, mas se os nossos plantões pudessem sustentar de forma digna as nossas necessidades, se o nosso salário fosse razoável, eu poderia, no dia seguinte do plantão, descansar. Mas não é isso que acontece. Mal eu saio de um plantão e eu já tenho que pegar um outro trabalho. Por quê? Esse outro trabalho vai me permitir um salário digno, que com uma matrícula eu não tenho. E aí entra uma questão muito séria na sociedade. A utilização do espaço noturno para alguns trabalhos. É lógico que uma enfermeira, um médico, ele vamos ter necessidade desse profissional à noite. Mas eu sempre questiono por que 24 horas? Por que não 12 e 12? Por que não salários melhores para que essa pessoa não tenha necessidade de ocupar o seu tempo de descanso? E aí vem uma outra questão sobre o sono. Imagina
uma pessoa com uma moradia muito pequena e ela ocupa esse espaço muitas vezes com uma televisão. E essa televisão realmente vai interferir no sono dessa pessoa. Uma outra coisa são os trabalhos noturnos, muitas vezes desnecessários. Uma certa época aqui em Araruama, o mercado daqui, que agora não é mais, mas acontecia isso, ele botou como modelo 24 horas de trabalho. E depois de um certo tempo que eu tomei consciência, porque algumas vezes eu fui à noite, eu via o quanto aquela pessoa estava debilitada. Então, todas essas questões, às vezes eu também me pergunto, esses programas que são feitos, para que fatia da população? Uma fatia que dispõe de recursos para seguir os preceitos apresentados. O que hoje nós, como integrantes de uma sociedade que tem consciência da sua estrutura, precisamos fazer é mover processos de reflexão para que nós possamos interferir junto a esses grupos que hoje vivem da exploração humana. Enquanto isso não acontecer, por mais que façamos programas bonitos, que coloquemos receitas maravilhosas, nós não vamos atingir a maioria. Porque quem é a maioria? A maioria é esse grupo da população que tem menos recursos. Porque as pessoas que têm mais recursos, as pessoas que hoje dispõem de uma condição de vida melhorada financeiramente, culturalmente, ela vai poder abarcar todos os preceitos, todas as dicas de todas essas lives que nós assistimos pelos programas de celular, de televisão, de computador. Bem, então a primeira deixa que eu preciso lembrar é sempre essa. Para quem nós estamos nos direcionando? Quem é que tem nesse momento a oportunidade de estar aqui me assistindo? E quem é que depois de um dia de cansaço vai ouvir essa minha voz arrastada? Pouca gente. Mas que eu possa falar, já que a voz, já que o som, ele se espalha pelo planeta e por esse universo afora. Esse enfraquecimento mental humano é o que hoje, como pessoa, como terapeuta, como professora de yoga, mais me assusta. Porque esse enfraquecimento, ele tem uma origem, ele tem uma raiz. Ele tem uma raiz educacional, ele tem uma raiz cultural e ele tem uma raiz nesse massacre que hoje nós sofremos de propostas de desejo, propostas vendáveis. Porque é muito paradoxo a gente pensar que essa mesma sociedade, que esses mesmos meios que impinge desejo, ele vai lhe culpar por você fazer uso desses desejos que estão sendo veiculados. Do tipo assim, o desejo de certos alimentos. E aí você come o alimento. Mas ao mesmo tempo ela vai dizer que aquele alimento que você come porque você tem uma compulsão, porque você não sabe se controlar. E isso acontece não acontece só na questão do alimento, em tudo. Em tudo. Cria-se um desejo
e que é veiculado para uma população que não tem recursos de adquirir. E aí o que essa pessoa sente? Menos, porque o sistema que nós vivemos, ele, além de impingir o medo, ele vai impingir a menos-valia. Para quê? Para que essa pessoa que se sinta menos, ela possa servir e lutar a vida inteira para conseguir algo. Bem, dentro desse princípio, nós podemos pensar o seguinte: nós podemos alcançar certos recursos econômicos, certos recursos culturais, mas mediante muito esforço. E esse esforço é que não é incentivado. Não há possibilidade de um ser humano alcançar sem esforço, porque esse esforço é que vai fazer o cérebro funcionar melhor. Então, quando você faz um esforço, quando você busca caminho, você desenvolve a sua mente, você faz com que o seu cérebro se torne criativo. E aí, quando eu faço essa live, eu quero demonstrar o seguinte, que qualquer pessoa, em qualquer condição que ela esteja, ela pode promover uma luta pessoal para a verdade, para o bem-estar e para a saúde verdadeira. Porque quem é a saúde verdadeira? É aquela que nos traz bem-estar, que a nossa alma está em paz. Não essa saúde ilusória de prazer temporário, de alegrias passageiras. Não, uma felicidade que vem da alma, da existência humana aqui na Terra e dessa possibilidade que nós tivemos. Bem, relacionando o sono, nós vamos pensar uma coisa que é óbvia. Toda a natureza, se você olhar, ela dorme em algum momento. Ela descansa. Para quê? Para que a inteligência do corpo possa funcionar livremente e realizar certas funções. Como é que eu caracterizo o meu sono? Eu caracterizo da seguinte forma: de manhã eu acordo e observo como eu estou. Se eu acordo cansada, irritada, se eu fico apagando o despertador ou apagando o celular para que eu durma mais um pouco, e se eu já dormi o suficiente, isso no caso de um sono suficiente, é sinal de que a minha existência no dia anterior promoveu essa questão de um sono mal dormido. Esse sono mal dormido, esse sono que não promoveu descanso, tem a ver com o dia anterior. E aí vem aquelas coisas básicas que nós até já sabemos, mas que vale a pena lembrar. A primeira coisa é que o corpo precisa descansar. E ele não vai descansar se o jantar for na hora de dormir. Ele não vai descansar se você chega em casa e vai se alimentar e depois que você se alimenta vai para a cama ou vai ver a televisão. O corpo não descansou. A outra coisa que nós já sabemos é que a qualidade do pensamento na hora de dormir é que vai determinar a qualidade do sono. E qual é a qualidade do pensamento? Vocês já viram que quando nós temos um problema, a primeira coisa que acontece no dia seguinte, quando abre o olho, é lembrar do problema. É sinal de que aquele problema, aquela situação foi carregada a noite inteira. E aí, como mudar isso? Eu tenho uma questão muito séria para ser resolvida. Como mudar isso? Nós temos um poder que precisamos fazer valer, que é o poder da nossa mente. Por pior que seja uma situação, que é uma situação financeira, afetiva, uma situação de doença,
Nossa mente pode fazer a reversão, desde que a gente acredite nisso. E essa mente, ela faz a reversão amparada em outras mentes, em mentes superiores, em consciências mais amplas. Por isso que antes de dormir é necessário um banho, se possível. É necessário sentar um pouco em gratidão ao dia que vivemos. É necessário uma oração. É necessário uma meditação. Eu estava no ônibus em Niterói e achei aquilo me marcou muito. Em Niterói tem muitos moradores de rua. Naquele terminal de ônibus urbanos, eu fui pegar um ônibus para Araruama e eu estava sentada na janela. E um morador de rua estava ocupando um banco. E aí ele forrou, tirou os sapatos e botou como travesseiro. E aí ele sentou. Ele sentou e ficou em oração. Aquilo foi tão bonito para mim, porque ver que aquela pessoa, nas condições mais miseráveis da vida material, ela tinha um avanço espiritual e que provavelmente ela, naquela situação, estava cumprindo um sanskara, cumprindo um karma, mas que vai fazer com que ela transcenda aquilo em algum momento. E uma outra situação foi eu acordar uma vez, isso acontece muito na Índia, um homem no terraço da casa, que dava para a janela do hotel onde eu estava, era, pelo visto, um trabalhador, né? E esse trabalhador, ele, antes de sair para trabalhar, ele sentou, meditou e fez várias respirações. Então, isso são dicas importantes. Primeiro, observar como acorda. Em todas as condições, por melhor que seja a sua comida, se você se alimentar perto da hora de dormir, vai acordar cansado. Porque os órgãos que precisavam de descanso, eles não descansaram, eles ficaram trabalhando. Imagina quanta energia para o sistema digestório fazer uma digestão. Então, ele ficou usando a energia de outras partes do corpo para fazer uma digestão. E essa é a dica, qualquer que seja. E quando uma pessoa chega e diz assim: ah, mas eu não tenho condições, ela está fazendo uma negação. Claro que tem umas pessoas que têm condições para lá de boas. Elas nasceram assim, igual as árvores numa floresta, cada uma é seu jeito. Mas tem outras pessoas que vivem vidas muito árduas. E por ser uma vida árdua, o esforço tem que ser muito maior. O esforço em prol de uma mudança tem que ser muito maior. E essa mudança precisa acontecer, porque se não acontecer, o que vai acontecer no nosso ser? Vai começar a danificar o nosso sistema nervoso e a nossa mente vai se tornar uma mente disfuncional ou aprisionada pelos ditames do sistema. Bem, a questão das telas eu não preciso nem comentar. Nós precisamos, uma vez também, eu tenho muitas histórias, quem vive mais vai ter muita história mesmo, né? Uma amiga minha ficou viúva de uma forma muito traumática. O marido foi assassinado. E aí eu fui fazer uma visita, assim, muito compadecida, claro. E ela também estava num estado muito de choque, de angústia. Mas naquele momento eu ouvi dela uma coisa que também me marcou muito. Ela disse assim: Firmina, meu marido morreu.
Foi uma coisa difícil, mas uma coisa aconteceu imediatamente. Eu tirei a televisão do meu quarto. Sabe aquelas casas que tem a televisão nos pés da cama? E que você fica dia e noite recebendo as vibrações daquele eletrônico, mesmo que a televisão esteja desligada. E o que é pior, no caso dela, ele chegava cansado e gostava de assistir filmes, e filmes de violência, filmes de terror, e ela, para conciliar o casamento, ficava participando daquilo. E aí foi muito interessante ela dizer para mim: Firmina, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a televisão do meu quarto. E olha, quando essa televisão não ocupava esse lugar de poder na nossa casa, que hoje quem ocupa esse lugar de poder é o celular, é o computador, quando não existia isso, o lugar de poder era o encontro das famílias à noite, onde as pessoas conversavam, os vizinhos se trocavam, iam um na casa do outro. E mais ainda, em lugares da Europa, que eles já eram mais contidos nessa troca de vizinhança, eles ouviam música, as crianças cantavam, os pais tocavam. E aí eu me lembro em minha infância, o período da noite, além da raspação de mandioca no engenho de farinha, onde toda a comunidade se encontrava, e os dias que isso não acontecia, meus pais contavam histórias na cama para os filhos. E eram pessoas com recursos econômicos muito baixos, mas que deu para cada um de nós uma formação muito intensa e duradoura, através desse sistema de vida que eles viviam. E o Deepak Chopra, um grande médico ayurvédico que tem uma clínica nos Estados Unidos, um homem muito famoso, que fez um filme, Como Conhecer Deus, e lá nesse filme ele conta que o que mais marcou a vida dele e que formou bases no inconsciente foram histórias dos mitos hindus que a mãe contava para ele. E isso, quer seja rico, quer seja pobre, que more numa mansão ou que more numa moradia bem pobre, pode ser feito. O que é preciso fazer é nosso esforço contínuo para vencer aquilo que o sistema quer que a gente faça. Uma outra coisa que dificulta muito o nosso sono são as condições de moradia. Até mesmo pessoas de maior poder aquisitivo estão penduradas, muitas vezes, à beira de uma rodovia. E outras pessoas mais simples também em lugares de muito barulho, em lugares onde tem muito carro, motos que, para se autoafirmar, precisam abrir o cano de descarga, isso na madrugada. Mas são situações que temporariamente, porque isso eu sempre digo, tudo que a gente quer, a gente pode alcançar através da força da nossa mente e do apoio das mentalidades superiores, das mentes superiores. Aquilo que temporariamente a gente não pode alcançar, o que vamos fazer? Colocar em mente aquilo que queremos. E tudo aquilo que queremos para o nosso bem-estar, da nossa família e de todo o planeta, seremos amparados para que isso aconteça em algum momento. E essas condições de moradia, muitas vezes, vai nos deixar
muito debilitados em nosso sono. Porque essa notícia todos sabem. A nossa glândula pineal, que está aqui no meio da cabeça, pineal porque ela tem a forma de pinha, que é um cristalzinho que está aqui dentro. Esse cristal, ele derrama no nosso corpo um hormônio, que é o hormônio de relaxamento, para que todos os órgãos, para que o coração, para que o fígado, para que o intestino, para que os rins e os demais órgãos, eles liberem os hormônios de estresse e entre em hormônios de bem-estar para que eles possam descansar. E no descanso, quem vai comandar não é o sistema nervoso atuante, sim aquele sistema nervoso que já atua necessariamente no nosso corpo, mesmo que nós não pensemos nele, como a respiração, o coração, o rim. Bem, e aí outra coisa que vale a pena lembrar é que nós estamos muito acostumados com soluções fáceis e práticas. Uma pessoa que não dorme, ela fica numa angústia tão grande que aí ela lança a mão daquilo que o sistema oferece diariamente. Uma vez, uma aluna de yoga, e ela era minha cliente, e estava nessa luta em relação ao sono. Aí, claro que um processo natural, como tudo da natureza, ele tem um tempo, ele tem um caminho, ele tem um desenvolvimento, um crescimento. Aí ela foi e disse assim para mim: chega, não quero mais. O Rivotril é o meu melhor amigo. E aí vocês vão na farmácia e vê o preço que o Rivotril é oferecido. Muitos já falam que esses medicamentos eles são baratos porque há muitos já são placebo. Não sei, apenas ouvi e estou reproduzindo. Não posso dizer porque eu não estou nessa área médica. Mas existem muitos recursos. E tanto a doença como o sono que não está acontecendo, nós precisamos aguentar o tranco e, com muita fé, seguir pelos caminhos naturais. E quais são esses caminhos naturais? Um dos grandes caminhos, que eu já falei aqui, é se alimentar muito antes. Mas a pessoa chega em casa cansada, com fome. Ninguém morre se comer menos. Ninguém morre se tomar uma sopa. Mesmo que as condições emocionais estejam dificultadas, se ela tomar um caldo, se ela tomar uma sopa, ela não vai morrer. E precisa uma mente muito forte para suportar um pão, um queijo, um presunto, uma linguiça, com aquela fome que a pessoa está sentindo. Aí é preciso uma força mental. Esses medicamentos, eles podem ser paulatinamente retirados, claro, com a ajuda de um médico consciente. Mas de que forma? Existe uma coisa que à noite precisa estar bem descansado, que é o nosso fígado. É o fígado que vai dar o cansaço matinal. É o fígado que vai dar a sensação de uma fome contínua. É o fígado que vai dar uma condição de irritação ao acordar quando ele está debilitado. Aquela sensação contínua de comer um doce. E o que eu faço? Eu vou fazer uso de alimentos e medicamentos naturais que possam liberar o fígado para que as células possam se renovar. As células do fígado, elas se renovam de 24 a 48 horas. Mas se o fígado estiver intoxicado com medicamentos, com gorduras e com resíduos que circulam no sangue, essas células não se renovam. E o fígado deficiente vai fazer com que
eu acorde numa condição difícil, de mal-estar, de dor de cabeça, de cansaço. E aí, o que eu vou fazer à noite? Eu vou fazer uso de uma erva amarga. As ervas amargas, elas se tornam doces dentro do corpo. As ervas amargas, elas nos levam à introspecção. Mas é claro que se eu comer uma feijoada à noite, um chá não vai fazer efeito. É preciso que ela seja coadjuvante de uma dieta. A outra alternativa também, e que precisamos entender, é que os processos de insônia acontecem muito em pessoas que são mais velhas. Os processos de insônia acontecem em pessoas que têm uma vida de muito agito. Porque em pessoas mais idosas e pessoas de atividades contínuas, o ar aumenta muito no corpo. E esse ar aumentado vai fazer uma perturbação mental e que impede que o sono seja tranquilo. Aí é muito fácil de entender isso e também não sei nem se é possível. É que durante o dia façamos pausas. Pausas sem nenhum artifício, porque aquela pausa onde você vai ler um livro, onde você vai acionar um celular ou ver um filme na televisão, isso não é pausa. Pausa é pausa, é entregar o corpo, é olhar a natureza. E se você for ao longo do dia cuidando disso, vai ter uma condição de sono mais eficaz. Eu sempre trago uns ensinamentos que a sociedade oferece. Vocês já fizeram alguma obra em casa? O que acontece com os pedreiros e ajudantes? Eu não conheço profissionais que tenham mais ritmo do que os pedreiros e ajudantes. Eles, me parece que também pessoas que trabalham em caminhões, mas aí eu desconheço. Mas pedreiro, convivi com muito deles e ainda convivo. 11 horas ou meio-dia, eles param para almoçar. Normalmente, o almoço que eles trazem de casa. E aí, todos deitam e dormem. Eles dormem 1 hora. Botam um saco de cimento, tijolo e dormem e descansam. E depois recomeça a obra. E a maioria não trabalha final de semana. A maioria, não quer dizer todos. Assim como a maioria tem esse procedimento. E esse procedimento, ele acontece porque isso é uma coisa instintiva. Toda a natureza e toda pessoa que está mais ligado nessa natureza, ela tem naturalmente esse descanso. E esse descanso vai facilitar o sono da noite. E esse sono da noite, ele é muito importante porque ele vai nos dar uma condição de saúde. Mas vamos sempre lembrar que o sistema que nós vivemos, ele precisa de doença. Ele precisa de pessoas que reflitam menos. Ele precisa de pessoas jovens. Tudo para o utilitarismo e o lucro. Bem, muita coisa poderia ainda ser falada sobre o sono. Eu estou disponível no canal de Instagram do Espaço Ayun para perguntas. Faço também, trabalho também com terapias com base no Ayurveda, ciência da vida, e com yoga. Esse hoje é o meu canal de trabalho aqui no planeta e no Espaço Ayun em Araruama. Na próxima semana, por um compromisso pessoal, eu não farei esta live, mas estarei aqui
nesse mesmo horário daqui a 15 dias. Que vocês sejam muito felizes e que tenham bons sonos. Namaskar.